Às vezes, querido, você está sonhando assim, um dia eu quero uma casa assim, sobrado, sei lá o que você sonha, eu quero ir para um apartamento, eu quero morar num condomínio, eu quero mudar de bairro, eu quero morar do lado da igreja. Quando eu e o pastor, a gente namorava, antes da gente casar, a gente escrevia isso, né, amor? A gente escrevia o que a gente queria, a gente não tinha carro nem moto, a gente escrevia o pastor escrevia que ele queria ter uma moto, eu escrevia que eu não queria, que eu queria ter um carro. A gente escrevia detalhes, qual era o tamanho do sofá que a gente queria, porque a gente sempre teve muitos irmãos, principalmente eu, e nunca cabia todo mundo deitado, folgado no sofá. Então eu falava que eu queria um sofá muito grande, o piso, como a gente queria o piso, tudo a gente escrevia. Eu tenho guardado ainda uma listinha do que a gente desejava. Coisas já chegaram, outras ainda não. E às vezes, se você não para olhar aquilo, você fala, nossa, eu nem lembrava que eu tinha esse desejo. A gente precisa reavivar, trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração coisas que um dia a gente desejou, coisas que um dia a gente sonhou. E talvez os problemas, as adversidades ou as coisas chegaram e você deixou essas coisas esquecidas, lá na gaveta, guardado. E você está vivendo a sua vida de uma forma tão monótona que você nem se lembra mais quais são os seus sonhos. E se a gente não sonhar, se a gente não desejar, as coisas não vão acontecer. Deus, Ele tem planos para nós, mas tem planos que também são nossos. A Bíblia fala que a gente vai desejar, que a gente vai sonhar, mas que a resposta vem do Senhor. Mas a gente precisa sim sonhar e desejar. Você sabia que Deus Ele não vai sonhar a respeito do seu casamento? Deus não vai, porque a Bíblia não obriga ninguém a casar. Quem decide se vai casar ou não é você. Então, se você tem esse desejo, você precisa orar por isso, desejar e dizer para Deus o que você quer. Porque isso não é um sonho de Deus, não é um desejo dele. É um desejo seu, que ele vai te abençoar, vai derramar bênção sobre você e vai te prover o melhor. Mas você precisa decidir se você quer ou não. A Bíblia não determina que a gente precisa casar. Pelo contrário, Paulo até aponta que aquele que não casar, ele vai ter mais tempo de sobra para cuidar das coisas do Senhor. Então, existem sonhos que são nossos, que a gente precisa dizer para Deus e buscar, desejar Ele. Amém? Quando nós não sonhamos, querido, até assim, uma forma da gente se analisar. Aquela pessoa que não sonha normalmente é uma pessoa que é muito desanimada. Se você tem se percebido, se pego no desânimo, talvez é porque está faltando você sonhar. Você já reparou que aquela pessoa que é desanimada, tudo para ela é muito difícil? Tudo é muito complicado, tudo é muito difícil e ela pouco produz. Agora, aquela pessoa que sonha muito, é muitas vezes aquela pessoa que é mais ocupada, que mais trabalha, que menos tem tempo e ela vai fazer mais coisas. Produzir mais coisas, porque ela não é uma pessoa desanimada, ela é uma pessoa sonhadora, ela é uma pessoa determinada, ela é uma pessoa que sabe onde quer chegar. Normalmente quem faz e faz muito, e quem não faz muito pouco, e não tem tempo para nada, e tudo é muito complicado, e tem muitas desculpas, e tem muitos motivos, e muitos senãos. Quantas vezes a gente se vê, até a gente mesmo, e pessoas que são muito assim, dizendo sempre a culpa é do outro. Porque o pai e a mãe que Deus me deu, o berço que eu nasci. Quando não é culpa de Deus, o marido que eu escolhi. O Brasil, o prefeito, a crise, a política, o meu patrão. E sempre vai ter a culpa de alguém. Sempre o problema é de alguém. E querido, eu vou te dar uma notícia, isso nunca vai acabar. Essas coisinhas, esses senões sempre vão existir. A diferença está no nosso coração, animado, desejoso, com expectativa, olhando para algo, sabendo aonde vai chegar. E o nosso coração fervoroso, sonhador, almejando lugares, almejando coisas, almejando tocar em pessoas, abençoar pessoas. Isso vai nos levar para esse lugar. Agora, aquela pessoa que está desanimada, que não sonha, é como eu disse, hoje, amanhã, o futuro, o presente, tanto faz, é tudo igual. Não tem razão, não tem motivo. E uma vida assim, querida, é uma vida triste, é uma vida pacata. Tenha sonhos, sonhe, deseje coisas, nem que sejam coisas pequenas. Ao invés de você ficar desejando aquela casa de R$1 milhão, que está muito distante, olha para a sua simples casa hoje e fala, o que eu desejo para a minha casa hoje?
Ah, eu desejo consertar aquilo ali. Ah, eu desejo pintar isso daqui. Eu desejo trocar aquele portão, fazer aquilo ali. Coisas pequenas que estão fáceis de você alcançar. E continua com o sonho grande, mas começa a sonhar para o hoje também, começa a sonhar para o amanhã, e não só para o aqui 10 anos, quando eu me aposentar, quando os meus filhos estiverem casados, quando eu for avô, quando tal coisa. Não. Comece a desejar também coisas para o agora. Nós precisamos nos mover, nós precisamos ter planos, ter propósitos. Um outro sinal, além do desânimo para aquela pessoa que não está sonhando, que está precisando sonhar, é a incredulidade. Quando a gente não tem fé, fica difícil sonhar. Fica muito difícil, porque a gente precisa de Deus para realizar os sonhos do nosso coração. Não vai ser na força do nosso braço. Quando a gente fala da história de Abraão e Sara, Deus, ele falou para Abraão que ele ia ser pai de nações, de multidões. Deus chamou Abraão e falou assim, olha para o céu, veja todas essas estrelas. E eu acredito que devia ter muito. Porque hoje aqui é muita iluminação na cidade, a gente olha para o céu e às vezes você tem que ficar ali procurando a estrela. Agora, se você vai para um lugar fechado e olha para o céu, querido, você consegue ver muitas estrelas. E Abraão olhando para aquilo, aquela imensidão, infinitos, não dava para contar. E Deus falou, pensa, olha para a areia do mar, quantos grãos tem ali? Não dá para contar. Assim vai ser a sua geração, assim vai ser aqueles que você vai tocar. Você vai ser pai de nações, de multidão. O propósito e o plano e o sonho de Deus para Abraão e para Sara era tão grande, era tão imenso, mas exigia deles o quê? Fé. Exigia fé, porque Abraão e Sara não podiam ter filhos. Eles não podiam, era um sonho impossível aos olhos naturais. Era um sonho muito grande. E como eu disse, vamos sonhar coisas pequenas, mas vamos sonhar coisas muito grandes. Vamos sonhar coisas para o agora, mas vamos sonhar coisas para o futuro. E esse sonho de Deus para Abraão e Sara era algo imenso, algo que não dava para se medir, algo que não dava para contar. Mas Sara não começou tendo 1000 filhos para acelerar o processo aí do plano de Deus. Não, querido, Sara começou com 1 filho. Foi 1 filho, um primeiro passo de fé que abriu portas e caminhos para coisas maiores chegarem. Hoje eu e você somos tocados por essa bênção de Abraão. O que Deus fez através deles foi algo grandioso demais. E todo sonho que é muito grande, ele precisa começar com pequenos começos. E a fé é um fator essencial para que esses sonhos venham a acontecer. Sara, ela precisou crer. E ela precisou crer no quê? Em uma palavra. A palavra de Deus para ela dizendo, você será mãe. E a partir dali, passo a passo, coisas foram acontecendo. E eles desfrutaram da totalidade da bênção do Senhor. Os sonhos grandiosos demais para nós, aos nossos olhos impossíveis de acontecer. Esses são os melhores sonhos. Porque não vai depender só de você, vai depender do Senhor. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração e que Ele tem para nós, não vai ser só na força do nosso braço que nós vamos alcançar. Por isso que a fé é o fator determinante para isso. Porque nós precisamos crer em Deus. Às vezes, querido, a gente é daquele tipo de pessoa que ama a Deus, que fala com Deus, que conhece a Deus, que conversa sobre Deus, mas às vezes a gente não crê num Deus que pode mudar situações para alcançar um sonho nosso. Parece, contraditório, mas é real. Às vezes a gente vive uma vida ali pequena, fechada, triste, com faltas, porque a gente ama a Deus, mas a gente não crê de fato no poder que há nele para mudar a nossa casa, para mudar a nossa finança, para mudar a nossa família. E, querido, isso é algo muito ruim, porque a gente vai perder o melhor de Deus. Então, a fé, ela é o fator principal, é aquele combustível para a gente alcançar os sonhos. Os sonhos de Deus são grandes e poderosos, são sonhos bons ao nosso respeito, mas a gente precisa crer, a gente precisa desejar, a gente precisa almejar, a gente não pode desfalecer. E para isso vai exigir de nós o quê? Determinação. Sabe o que seria essa determinação? É você crer até acontecer.
É você crer até o fim. É você não parar. Quando a gente fala daquela história da Bíblia, da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que por quantos anos? 25? Quantos anos ela ficou? 12 anos. Por 12 anos ela ficou buscando cura. E ela tentou com médicos, ela gastou todo o seu dinheiro ali, ela viu que aquilo não ia funcionar, ela foi buscar algo. Às vezes a gente começa um sonho de uma forma, ela desejava a cura dela, mas ela não desistiu, não deu certo desse jeito, eu vou para outro. E qual foi o jeito que ela encontrou resposta? No Senhor. E foi através da fé dela que ela tocou em Jesus e ela foi curada. 12 anos, querida, ela podia ter desistido, ela podia ter aberto mão, ela podia ter morrido. Mas o sonho dela era alcançar a sua cura e poder viver bem. Se você hoje não tem sonho nenhum no seu coração, se você só agarrar as promessas de Deus para você e sonhar aqueles sonhos básicos que Deus tem para nós, você já vai viver muito bem. Que é um sonho do quê? De você viver curado, de você viver suprido, de você viver uma vida completa em alegria, em paz. O sacrifício de Jesus na cruz para nós foi para isso, para nos livrar da miséria, da morte, da doença. Então isso já é o básico que a gente deve sonhar e almejar. Então se você tem um problema físico, de saúde, que compromete a sua vida, o seu bem-estar, sonhe se ver livre disso. Sonhe, almeje que isso seja totalmente tirado, né, do seu corpo, da sua vida, a dor, o que você está passando, para que você possa desfrutar de uma vida plena. Agora, querido, há sonhos específicos de Deus para nós, para você. Tem coisas que Deus só vai realizar na sua vida, não vai realizar na minha. São sonhos de Deus para você, e a gente precisa conhecer eles, a gente precisa desejar, almejar. O ha-ha não existiria se não tivesse pessoas envolvidas nesse sonho. Nós precisamos desejar coisas para nós, desejar coisas para os outros. Sonhe coisas para a sua família, sonhe coisas para os seus filhos, para o seu marido, para os seus parentes próximos. Sonhe coisas para aqueles que estão perto de você. Deseje, escreva, para você não esquecer, busque e dê passos para você alcançar isso. Os sonhos grandes não vão acontecer de um dia para o outro. A gente precisa caminhar e dando passos e perseverando para que isso aconteça. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Efésios. Efésios 3, 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Leia comigo esse versículo em voz alta. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glória a Deus. Abra comigo lá em Isaías. Nós vamos ler esse último versículo. Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Nós vamos ler a partir do 8. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, fazê-la brotar, florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Querido, tudo o que nós precisamos é de uma palavra. Busque do Senhor, ore a Ele, coloque o seu coração diante dEle e busque do Senhor uma palavra. Assim como Sara recebeu do Senhor dizendo, você será mãe. Ouça do Senhor quais são os sonhos e os propósitos dEle para você, para sua casa, materialmente, financeiramente, profissionalmente, nos relacionamentos.
Busque no Senhor coisas do seu ministério, no seu chamado, coisas pessoais e coisas para as pessoas, para o povo, para alcançar e tocar vidas. E receba do Senhor uma palavra e agarre nisso. Os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E a palavra do Senhor, aquilo que nós vamos declarar, querido, assim como a chuva, assim como a neve, é impossível chover e não tocar o chão. É impossível a chuva tocar o chão e não fazer aquela semente florescer e trazer o fim, o fruto daquilo para qual ela foi lançada. A palavra do Senhor é da mesma forma. Se nós nos agarrarmos num sonho, num propósito que Deus tem para nós, querido, não vai ser nada, não vai ter nada que vai poder impedir isso acontecer. Às vezes você se vê e fala assim, nossa, mas Deus disse que é para eu fazer tal coisa. Mas eu não sei, eu não tenho como, eu não consigo. Os sonhos de Deus são assim. Os sonhos de Deus são assim. A gente vai se olhar e vai dizer, não dá, eu não posso, eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho condição suficiente, porque são sonhos que vêm de Deus. E você vai precisar da graça dEle, você vai precisar da intervenção dEle, e as coisas vão chegar. O ha-ha-ha é uma prova viva disso, querido. Não tinha condição da igreja que está renovada, há 2 anos atrás, custear um projeto para atender crianças. Não tinha como. Mas o Senhor, é através dEle, é pelos meios dEle, é da forma dEle, que as coisas vão acontecendo e vão acontecendo cada vez de forma melhor. Não há volta, só há melhorias. A gente vê tantos outros lugares que você fala, esse lugar tem condição de fazer. Querido, não é a condição que vai fazer, é o propósito no coração, é a fé no coração, é a entrega, é a determinação, é a perseverança. Motivos para parar e para desistir sempre vão ter. Às vezes você se olha e fala assim, já estou aposentado, já criei meus filhos, já tenho meus netos, agora não tem mais o que sonhar. Querido, não. Talvez essa seja a melhor hora de você servir pessoas, de você ser usado pelo Senhor. Enquanto nós vivermos, há planos, propósitos e sonhos para acontecerem. Nós precisamos desejar, não se entregue para o comodismo, mas busque em Deus, busque dEle uma palavra, ore, coloque o seu coração diante do Senhor, escreva sonhos pequenos, sonhos que parecem fúteis para as pessoas, mas que para você são importantes. Analise o seu coração, olhe para a palavra, e você tendo o sim de Deus, querido, não tem nada que vai te segurar, não tem nada que vai te parar, não há nada que vai fazer isso deixar de acontecer, porque é algo que vem do Senhor para nós. Querido, nós precisamos restaurar e buscar coisas que foram perdidas, que foram esquecidas, que foram deixadas para trás. Às vezes você se frustrou, às vezes você se decepcionou, coisas aconteceram na sua vida e que te deram motivos para desanimar. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que é hora da gente se alegrar, é hora da gente se levantar, da gente parar para pensar, falar com Deus e retomar sonhos esquecidos, retomar propósitos que foram deixados de lado. E não vai ser na sua força, vai ser na força do Senhor, vai ser através dEle. Mas nós precisamos primeiro desejar, decidir o que queremos. Depois nós precisamos crer e perseverar. Diga comigo, decidir, crer e perseverar. Querido, são esses passos que vão levar a gente a desfrutar de coisas grandes e poderosas em Deus. Pessoas vão se achegar a você, habilidades e dons vão ser despertados e você vai desfrutar de coisas grandiosas em Deus. E os seus sonhos, alinhados à vontade de Deus, eles sempre vão produzir resultados para as pessoas. Não vai ficar só abençoando você, mas vai abençoar a muitos. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você tivesse um tempinho para pensar. Será que você tem sonhado? Será que você está vivendo uma vida animada, fervorosa? Ou será que o desânimo, a incredulidade ou decepções fizeram você parar?
Você tem sonhos, você tem coisas que você almeja para esse ano ainda, que você está desejando que vai acontecer? Lá no fim do ano, na virada, quando você fez a sua listinha, eu quero que você pare para pensar, o que é que eu ainda quero alcançar antes do ano terminar? Aonde eu quero chegar? O que eu quero tocar? O que eu quero fazer? O que eu estou esperando? Para onde eu estou me movendo? A longo prazo, quais são os sonhos de Deus para você? Quais são os seus sonhos para as pessoas, para a sua família? Olha para o seu coração, querido. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra para nos guiar e direcionar. E nessa noite, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. E eu declaro, Senhor, sonhos sendo restaurados, Pai. Eu declaro, Senhor, sonhos novos chegando, sendo colocados no coração, Pai. Que os nossos olhos possam ver lugares, pessoas, coisas, posições aonde o Senhor quer nos levar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo acenda em nós, nos traga a memória, que nós possamos nos lembrar, que nós possamos nos mover segundo os Teus propósitos e aquilo que o Senhor tem, Pai. Que nada fique perdido, Senhor, que nós venhamos viver uma vida parada, na mesmice, ou esperando os dias se passar, mas que nós possamos trazer à existência os sonhos do Senhor para nós, sonhos de paz, sonhos grandes, poderosos, sonhos que vão nos levar a desfrutar de uma vida boa, plena, sem falta. Que a nossa vida, Senhor, seja inspiração para as pessoas, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós pessoas sonhadoras, pessoas que almejam coisas, que sabem para onde estão indo, que sabem para onde estão andando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós temos a Tua fé, a porção de fé do Senhor está em nós. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai, determinação, perseverança, a fé do Senhor gerando essa perseverança, gerando esse sentimento de não parar, de não desistir, de não olhar para trás, mas de se ver como o Senhor nos vê. Oh, Pai, nós chamamos, Senhor, e nós desejamos, não só para nós, mas para aqueles que estão perto de nós, Pai. Obrigado pelos Teus dons em nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos sonhar sonhos para tocar em pessoas, para transformar a vida e história de pessoas, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que é real, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus.